Agora, na Rede 316, o programa De Volta às Escrituras, com o pastor Rafael Abdala. Vamos à palavra de Deus. Eu quero falar com vocês sobre simplifique as gerações. Simplifique as gerações. Se você tem aquele livrinho do planejamento estratégico da nossa igreja, sabe que esse ano nós temos trabalhado o tema gerações também. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, a partir do versículo 12, diz assim: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente ao rei Ezequias, porque soube que ele estava doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua eles vieram, da Babilônia. E perguntou ele: O que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesourar os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Não é problema meu. Isso não é problema meu. Você já deve ter ouvido essa afirmação algumas vezes na sua vida. Que isso ou aquilo não é um problema seu. Que você não deve se preocupar porque isso é problema de outro. Aliás, num mundo tão cheio de demandas, é até uma questão de saúde mental você selecionar suas demandas. Num mundo tão cheio de algozes, num mundo tão cheio de perplexidades, é uma questão de sanidade você selecionar quais são as suas guerras. Naquilo que você deve se ingerir, naquilo que você deve se meter, num português comum, coloquial. E no mundo como esse, as pessoas costumam dizer umas às outras que isso aqui não é problema meu, isso aí é problema de outro. Bem, o rei Ezequias fez isso. Diante de uma demanda que haveria de ferir a sua casa, a sua descendência e o seu povo, esse homem, que não é um homem ruim, esse homem que não é um homem mau, esse homem que não é um déspota, que não é um idólatra, esse homem bom, de boa conduta, ele resolveu fazer essa afirmação: isso não é um problema meu. Vamos analisar e entender o que eu quero dizer com isso. Observe comigo, por gentileza, versículo 1 do capítulo 20. Naqueles dias, e aqui a palavra de Deus se refere à invasão de Israel por Senaqueribe, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Esse rei então recebe uma sentença de morte. Receber uma sentença de morte nunca é bom. Seja por um diagnóstico hoje identificado pela medicina, seja pela notícia da morte que açoita a porta da nossa casa e chega até os nossos ouvidos, tirando a nossa paz, retirando o nosso teto. Uma sentença de morte nunca é bom. Esse homem então recebe uma sentença de morte, junto com essa sentença, uma ordem. Junto com essa sentença, uma direção. Qual é a direção? Coloque em ordem a tua casa. A tua casa precisa estar em ordem. Porque muitas coisas que acontecem na nossa vida é fruto das nossas omissões no lar.
E fruto das nossas omissões no lar, as consequências vão gerando vida e vão gerando consequências na vida das pessoas que nós amamos. E uma hora a conta chega na casa de qualquer um, uma hora a conta chega na vida de qualquer um, uma hora a conta chega nos nossos filhos. A salubridade do ambiente que nós formamos, as decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida. Por isso, a palavra de Deus veio a Ezequias e disse: você vai morrer, mas antes de morrer, coloca a tua casa em ordem. Mas diz os versículos 2 e 3, apenas anote, que o Ezequias ora ao Senhor. Uma oração sincera. Nós não estamos diante, repito, de um homem mau. Nós não estamos diante, repito, de um déspota, de um iníquo. Nós estamos diante de um homem que anda corretamente. E ele pede para viver mais. E Deus, na sua infinita bondade, nos seus planos misericordiosos, aprova a oração de Ezequias e o concede mais 1,5 décadas de vida, 15 anos de vida. E nós achamos então que essa 1,5 décadas de vida que ele ganha fará dele um homem mais sábio, fará dele um homem mais grato. Porque só quem passou pela guilhotina da morte sabe como é precioso viver. Somente as pessoas que nesse auditório um dia já estiveram desenganadas pela medicina, somente você que já sobreviveu a um sequestro, a um assalto à mão armada, somente você que passou de fininho pela carranca da morte, sabe como é precioso valorizar a vida. Então nós imaginamos que depois que Deus anue com esse pedido do Ezequias, agora ele vai usar a sua vida para ser um homem mais sábio. Mas nós vamos perceber que não foi bem assim. E eu quero então te propor 3 coisas aqui. Primeira delas, se você quer investir nos seus filhos, se você quer investir nas próximas gerações, não seja como Ezequias foi aqui. Daqui a pouco eu explico o que ele fez. Em primeiro lugar, dos versos de 1 a 6. Aprenda a olhar para além do seu tempo. Olha o que ele diz para Deus no versículo 3. Lembra-te, Senhor, eu peço-te, de que andei com fidelidade diante de ti, com inteireza de coração, e que fiz o que era reto aos seus olhos. E ele chorou muitíssimo. Olha como esse homem é bom, olha como esse homem é piedoso. Perceba como Ezequias é um homem reto. E ele nas suas orações a Deus, usa da sua retidão como argumento com Deus. E não há problema nenhum com isso. Ele diz: Senhor, eu sempre andei de forma reta nos seus caminhos. Senhor, eu sempre andei de forma proba nos teus caminhos. E ele chora: eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mas quando eu proponho para você, aprenda a olhar além do seu tempo, a pergunta que eu quero estampar diante dos seus olhos, com a palavra de Deus aberta, é a seguinte pergunta: você quer viver mais para quê? Você quer viver mais para quê? Se pela bondade de Deus, amanhã, você não morrer e nem eu, você quer viver mais para quê? Qual é o seu objetivo em ter mais dias de vida nessa terra? Pelo que você quer viver? Porque lembre-se do final desse texto, quando o profeta Isaías chega para Ezequias e diz assim: Ezequias, você cometeu um erro, você cometeu um vacilo, você abriu a sua casa para a Babilônia, os seus filhos serão eunucos, os seus filhos serão castrados. A geração que vem depois de você sofrerá nas mãos de Babilônia. Sabe o que ele responde? Que palavra maravilhosa. Porque nos meus dias haverá paz. Que coisa extraordinária saber que se alguém tiver que ser castrado nessa vida, serão os meus filhos e não eu. Que coisa maravilhosa saber que todo juízo de Deus que repousará sobre Israel não será sobre a minha vida, será sobre a vida dos meus filhos. Meus irmãos, dá para acreditar nisso? A sua Bíblia está aberta? Porque parece que eu estou divagando loucuras aqui. Mas olha o que diz o texto, versos 17, 18 e 19. Vem uma palavra profética de Deus através de Isaías para o rei Ezequias. Veja que palavra é essa, verso 17. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, tudo que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Aí se você
sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Aí nós imaginamos que um homem dessa envergadura moral, nós imaginamos que um homem desse nível de espiritualidade, um homem reto, um homem que não fez mal a ninguém, um homem que conseguiu uma extensão, uma dilação de vida da parte de Deus, dirá: isso é revoltante, ninguém há de tocar os meus filhos, nós vamos fazer uma vigília de oração, nós vamos fazer um jejum, nós vamos apregoar um jejum em Israel. Não, isso não pode acontecer. O que é isso? Os meus filhos serão levados para o cativeiro, Babilônia vai levar os tesouros que eu recebi de herança, os meus filhos serão castrados. Mas olha o que ele diz no verso 19: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Você está lendo isso aí? Ou eu estou míope, astigmata? Você sabe o que esse homem está dizendo? Se os meus filhos vão ser levados como escravos, o problema é deles. Se as gerações que estão vindo serão cativas da Babilônia, o problema não é meu. Se virá um exército que sitiará o reino, se virá um exército que porá fogo nos meus palácios, não é problema meu, eu vou estar morto. Os meus filhos que se virem, as gerações que estão depois de mim, que cuidem, eu já resolvi a minha vida. Dá para acreditar nisso? Por isso, o primeiro princípio que eu quero estabelecer com os meus irmãos aqui é: aprenda a olhar além do seu tempo. Você quer viver mais para quê? Para acumular mais dinheiro? Você quer viver mais para quê? Para tirar mais fotos? Você quer viver mais para quê? Para que você quer mais vida? Deus tem nos dado dias para viver, Deus tem nos dado oportunidades cotidianas. Para que você quer viver? Para que vale a sua vida? Pelo que nós estamos aqui, num eterno passeio existencial? Para viver se comparando, para viver invejando ou sendo invejado, para viver nessas crises horríveis que o mundo passa? Você quer viver mais para quê? Esse é o primeiro ponto. Ezequias pede mais 15 anos de vida, e a minha pergunta é: para quê? Para continuar sendo um pai omisso? Para continuar sendo um homem que só se preocupa com o próprio umbigo? Repare uma coisa: quando a palavra de Deus diz que a oração de Ezequias a Deus, oração essa que fez Deus prolongar o seu tempo de vida, foi uma oração do tipo: Senhor, eu sempre trilhei corretamente nos teus caminhos, Senhor, eu sempre cumpri a tua palavra, e Deus ouviu, é porque sim, Ezequias era um bom homem. Mas parece que o bom homem que ele foi até a sentença da morte mudou depois que ele foi absolvido. Parece que os últimos 15 anos de sua vida, que foi dado como dádiva do Eterno, não foram tão prodigiosos como os primeiros anos de sua vida. Agora esse homem virou um egoísta. Agora esse homem virou um tolo. A pergunta é: você quer viver mais para quê? Será que a sua vida é um fim em si mesmo? Será que a única preocupação da sua história é deixar herança para os outros? Anote uma coisa no seu coração: herança é o que você deixa para os outros, legado é o que você deixa nos outros. Herança é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. Que você não seja lembrado após a sua morte pelo quanto você deixou de herança para os outros brigarem, mas que você seja lembrado na sua morte pelas marcas que você imprimiu em vida no coração das pessoas, pelo exemplo da sua bondade, da sua postura, da sua capacidade de se arrepender, de se reinventar a partir dos seus erros. Que você não seja lembrado pelos tostões da sua conta, mas que você seja lembrado como alguém que amou, que investiu, que tocou e que modificou a vida dos outros. Mas em segundo lugar, repare comigo por favor, os versículos de 12 a 15. Aprenda a olhar além do seu tempo, mas segundo, ensine o seu coração a não se encantar com o brilho da Babilônia. Ensine o seu coração a não se encantar com o brilho da Babilônia. Olha o que acontece aqui nos versos de 12 a 15.
Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele esteve doente. Ele não está mais doente, mas a notícia chegou de que ele esteve. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro. Mostrou a prata, mostrou o ouro, mostrou as especiarias, mostrou os óleos finos, mostrou o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. O que é a Babilônia aqui? A Babilônia representa o sistema sedutor desse mundo. As propostas indecorosas e imorais desse mundo. E agora o rei da Babilônia, numa espécie de boa relação de política internacional, envia mensageiros até Ezequias, e o Ezequias se encanta com os presentes que lhes foi trazido, e abre a porta de sua casa, para que Babilônia entre. E abre a porta de sua casa para que os mensageiros de Babilônia e apresenta cada um de seus cômodos. Apresenta o seu cofre, veja como eu tenho muito ouro, veja como eu tenho muitas especiarias, veja como eu consegui construir uma base sólida sobre Israel. Ele mostra o tesouro de Israel, ele mostra o tesouro do palácio, ele mostra o quarto dos seus filhos, ele mostra os seus aposentos. Não era para ser um homem mais sábio? Aliás, essa é uma das grandes crises que eu carrego na vida de tantas. Porque via de regra a gente tinha que amadurecer com o tempo. Via de regra a gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando idade, era para a gente aprender a ter um temperamento melhor, uma resposta melhor às demandas da vida. Era para a gente aprender a ser mais sábio, mais tolerante, a se colocar no lugar do outro. Via de regra, com a experiência da vida, com o passar dos anos, via de regra, aprendendo, apanhando, crescendo, sobrevivendo, vendo que esse mundo é mau, que esse mundo é injusto, e passando por toda a tempestade existencial, era para cada ano a gente se apresentar diante da sociedade, diante da nossa família, como gente um cadinho melhor. Mas, meus irmãos, quanta gente encrenqueira nesse mundo. Era para a gente estar ficando mais tolerante, sabe? Era para a nossa capacidade de refletir, raciocinar e melhorando. Era para o nosso temperamento ir sendo moldado à medida que o tempo passa. Já apanhamos tanto da vida, já vimos tantos reveses na vida, era para alguma coisa melhorar. Ezequias ganha mais 15 anos de vida e ao invés de ficar mais sábio, ficou mais tolo. E ao invés de ficar mais prudente, ficou mais desarrazoado. Ele abre a porta de sua casa para a Babilônia. E eu quero te encorajar nessa manhã a ensinar o seu coração a não se encantar com o brilho da Babilônia. A geração que se encanta com o presente se esquece de preparar o futuro. A Babilônia está aí. Ezequias abre os quartos dos seus filhos para que os mensageiros da Babilônia vissem o lugar onde seus filhos dormem. Visse o lugar onde Ezequias dorme, visse os cômodos todos do palácio. E esse sistema Babilônia, esse sistema está aí. Longe de mim, ao longo de todos os anos que eu estou aqui com os irmãos, usar desse púlpito para fazer discurso moralista. Mas uma coisa precisa saltar os nossos olhos e causar no mínimo reflexão no nosso coração. A Babilônia está aí diante dos nossos jovens. A Babilônia está aí diante das nossas crianças. A Babilônia está aí diante dos nossos filhos. As séries aparentemente mais inocentes dos canais de streams que a gente assina para colocar os nossos filhos para assistirem, estão ali mensagens de duplo sentido, mensagem de conotação sexual, mensagens subliminares. Preste atenção, assista antes. Essa exposição terrível a que os mais novos são submetidos, a facilidade dos elementos pornográficos, a Babilônia está aí. As gerações passadas, para ter acesso a conteúdo pornográfico, era uma burocracia.
Eu não sei porque eu não era nem nascido, mas dizem que o pessoal falsificava identidade para ir na banca de revista e ter acesso a uma sessão privada dentro de uma locadora. Hoje está na palma do celular que a senhora já deu para o seu filho de 9 anos. Hoje está na palma do celular que o seu filho de 8 anos já tem. É a Babilônia. É a Babilônia. E eu não quero nem tratar sobre os mais velhos, porque hoje o tema são os mais novos. Pós-pandemia, o Instituto de Pesquisa assegurou que durante a pandemia, no pós-pandemia, o índice de acesso à pornografia entre o pessoal da senilidade aumentou. Então nós temos que parar um pouco de medir as nossas palavras e acentuar para quem queira ouvir que pornografia é um culto ao Satanás. Atrás da pornografia tem tráfico de mulheres, tem abuso de crianças, tem pedofilia. Tem as coisas mais nocivas, é um altar para o diabo. Então não pense que um envolvimento pornográfico é apenas um deleite de prazer disso ou daquilo. Não, é um culto a Satanás. De vez em quando saem as notícias aí, a igreja do diabo, né? Abriu a igreja do diabo na avenida tal, o negócio lá, aquela coisa estranha. É horrível mesmo, mas todas as vezes que você acessa uma pornografia, você está fazendo um altar para o Satanás, é a mesma coisa. Mas só causa repulsa quando os outros fazem um prédio. A Babilônia está aí. Eu nunca me esqueço, no ano de 2017... protagonizou-se na mídia o fato de que num museu lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, sob um pretexto de arte, um homem nu foi colocado no meio de um saguão e crianças, sob a supervisão de seus pais, um homem nu, exposição artística, segundo a turma, um homem nu, e as crianças tocando os pés e as mãos de um homem nu, e diziam que isso era arte. Diante dos nossos olhos, no principal parque do país, à luz do dia, a Babilônia está aí. E eu me lembro que quando vi essa reportagem, eu me lembrei logo de quando os discípulos desceram do Monte da Transfiguração, muito provavelmente o Monte Tabor, e encontraram um pai queixoso com Jesus, dizendo: meu filho tem um problema, o meu garotinho está possesso. Ora o diabo o atira na água, ora o diabo o atira no fogo. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, e eles nada puderam fazer. Eu fiquei imaginando a sociedade olhando para a igreja, vendo aquele homem nu sendo tocado por crianças sob a supervisão dos seus pais. Não sei se isso é pior ou melhor, mais repugnante ou menos. E eu percebi uma coisa, irmãos: a Babilônia continua tirando os filhos do nosso povo no fogo e na água, e nós continuamos sem poder de fazer coisa alguma. Por quê? Porque não é conosco, é com o filho dos outros. O problema é quando chega na nossa casa. Longe de nós queremos usar dessa plataforma para discurso moralista. Mas quantos canais eu tenho visto, não é teoria da conspiração, não é o apogeu da ignorância, não, eu tenho visto e atendido pessoas dos mais variados locais desse país, que os filhos já têm acesso à informação dos procedimentos para transição de sexo. Transicionar. A Babilônia está aí, diante dos nossos olhos. Sabe o que Ezequias fez? Ezequias abriu a porta de casa. Mas eu quero fazer aqui uma declaração no nome e no poder de Jesus aos pais dessa igreja. Nós não abriremos a porta da nossa casa para a Babilônia. Nós não abriremos a porta da nossa casa para a Babilônia. Mas em terceiro e último lugar, repare comigo a tristeza dos últimos versos. E eu te encorajo a investir no futuro. Investir no futuro. Aprender a olhar além de seu tempo, para que você vive.
ensinar o seu coração a não se encantar com os banquetes da Babilônia, fechar a porta da sua casa. Em terceiro e último lugar, investir no futuro. Não vou ler de novo, porque já lemos, são os últimos 3 versículos. Quero ler apenas a sentença final do verso 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava ele, haverá paz e segurança nos meus dias. Quando a fé deixa de se preocupar com as próximas gerações, a fé perde a sua essência. Quando nós construímos uma vida apenas a nós mesmos e girando apenas ao entorno do nosso umbigo, a nossa vida perdeu a sua razão de ser. Ezequias não aproveitou os seus 15 anos para abençoar os seus filhos. Ele aproveitou os seus 15 anos de sobrevida para amaldiçoar as gerações que vieram após dele. Tanto é fato que ele é pai de quem? Ele é pai de Manassés, dos piores reis que a história de Israel já pôde protagonizar. Um homem que queimava os seus filhos vivos. Aí você fala, como é que pode queimar os filhos vivos? O pai dele queimou os filhos depois de morto. A insensibilidade de um pai gera insensibilidade de um filho. Claro. Tem nada a ver com maldição hereditária não, meu irmão. Tem a ver com a força avassaladora do exemplo. Uma hora a conta chega. Quem é Manassés? É um déspota. Quem é Manassés é um feiticeiro. Quem é Manassés é um perigo para o trono. Quem é Manassés é o distúrbio de todos os valores que nós cremos. Nas fases iniciais, até que Deus o encontra. Mas esse é o filho de Ezequias. Esse é o filho de um homem que disse: os meus filhos vão ser eunucos, o problema não é meu. Eu quero te encorajar nessa manhã a fazer uma oração comigo. O problema é nosso sim. O problema é nosso sim. O futuro da igreja, as gerações que estão vindo depois de nós, o problema é nosso sim. E eu quero, em nome de Jesus, nesse primeiro domingo de novembro, diante da mesa do Senhor, que nós firmemos, temos tanto para avançar, somos tão errantes, somos tão falhos. A fragilidade é da nossa natureza, a gente erra, a gente peca, a gente se excede, nós somos um poço, às vezes, de incoerências. Tudo bem, eu não quero falar de defeito agora, eu quero dizer só uma coisa. No que depender de você e de mim, a nossa casa não vai se perder em nome de Jesus. Essa igreja não está criando filhos para a perdição. Os nossos filhos hão de crescer para a glória de Deus. Hão de ser fiéis, fiéis ao seu corpo. Hão de ser fiéis, fiéis à sua moral. Serão fiéis, fiéis a quem Deus o criou, da forma que Deus os criou. Nós não seremos como Ezequias, que diz: boa é essa palavra, porque não é problema meu. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus coloque lágrimas nos nossos olhos. Ah, nós temos tanto que avançar, irmãos. Ah, nós somos tão falhos. Mas que comece pela nossa consciência. No que depender de nós, nós não aceitamos criar filhos para a perdição. Nós não aceitamos criar filhos para a perdição. Eu vou repetir a terceira vez e Deus é minha testemunha. Não é um argumento de retórica. Eu imploro ao Espírito Santo que inunde o seu coração com essas palavras. Nós não aceitamos criar filhos para a perdição. Em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, para a glória do Todo-Poderoso, para a glória do nosso Deus, os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são promessa do Senhor. E os nossos filhos hão de receber de nós, mais do que trocados de uma herança qualquer, hão de receber o nosso legado, o nosso amor. Concluo. Cheguei em casa esses dias, tinha comprado um brinquedo para o José. Isso não é um brinquedo.
Isso já tem alguns meses, então eu devo estar na 4ª prestação. Brinquedo. Graças a Deus. Eu não tive, mas ele vai ter. Botei lá na areazinha de brinquedo dele. Esses dias, uma família muito querida nossa, um gesto que emocionou muito a mim e a minha esposa. Eles trabalham com recicláveis. E fez uma cestinha de recicláveis com o verso da caixa de leite. Sabe aquele cinzinha metálico do verso da caixa de leite? Uma cestinha. Com 3 tampinhas enfeitadas de refrigerante, da garrafa. Deram para o José. Muito sensibilizados, um gesto muito querido. As pessoas estão amadas. Aí foi lá para o cercadinho do José. Eu chego em casa. Está ali o super brinquedo. 4ª parcela. E está ali a caixa invertida do leite. E o menino é apaixonado por aquele brinquedo. Eu falei, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha comprado um Itambé da vida, um Parmalat antes, Jesus. Meu Deus, quase liguei para o gerente, será que não dá para inverter essa compra? Aí eu chego no outro dia, está um menino com as tampinhas, brincando, tal. Falei, Jesus amado. Eu falava, filho, o negócio faz barulho, o negócio sai fumaça. O negócio esses negócios do estrangeiro, esse negócio chique mesmo. Você aperta, sai o Mickey, você aperta, sai o Pato Donald, tudo. E ele no outro. Mas aquilo foi uma grande lição, meus irmãos. O que o seu filho mais precisa não é o que o seu dinheiro pode comprar, não. Seu filho precisa de um legado, de um homem de fé, de uma mulher de fé, que superou os erros da vida, que superou tudo, e que resolveu fazer o maior investimento espiritual que uma criança pode receber. Tem nada a ver com viagem, tem a ver com oração e com fé. Que Deus nos ajude a levantar um exército de oração pelas novas gerações, que tenha a ousadia de dizer, no mundo espiritual, não criamos filhos para a perdição. Que Deus nos ajude. Amém. Você pode fechar os seus olhos nessa hora comigo? Queria orar com você, sinceramente queria orar com você. Queria primeiro orar com você que tem um filho afastado da presença do Senhor. Eu queria me unir à fé da igreja nessa manhã e falar, Senhor, traz de volta aquele menino. Está lá na Babilônia, mas o caminho de volta para casa é o mesmo, não mudou não. Tem algum pai que precisa dessa oração? Se não for te expor ou te constranger, fique em pé aí onde você está. E essa pessoa que está do seu lado, não sei nem se ela te conhece, ela vai colocar a mão sobre o seu ombro. E a mão dela sobre o seu ombro é o abraço da igreja toda. É o abraço de todos nós. Todos nós. Senhor, em nome de Jesus. Deus, o Senhor conhece o coração desse pai e dessa mãe. Se tem alguém aqui nesse auditório que conhece o coração desse pai e dessa mãe, é o Senhor. As noites mal dormidas, a tristeza, o choro. Talvez esse filho já tenha se enveredado por um caminho que aos olhos humanos é um caminho irreversível. Mas nós não estamos orando a um homem. Nós não estamos orando a um conceito.
Nós sequer estamos orando a uma igreja evangélica, não. Nós estamos orando ao Deus Todo-Poderoso. Nós estamos orando ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Pai da eternidade. E clamando, traz esse menino de volta, Senhor. Traz essa moça de volta. Eu não sei a idade dele, eu não sei a idade dela, eu não sei o nome dele ou dela. O que eu sei é que o Senhor sabe. E o Senhor pode trazer de volta, Pai. O Senhor pode trazer de volta. Oh, Deus bendito, a tua igreja se une em oração pelas próximas gerações. Nós temos tanto que avançar, Senhor, nós somos tão falhos. Mas tendo misericórdia de nós, nos conceda uma bênção, ó Deus bendito, nos conceda a bênção de ver os filhos dos nossos filhos na tua presença. Livra-nos da síndrome de Ezequias, que só olhou para o próprio umbigo e para a própria geração. Não, que haja paz entre os nossos filhos, que haja paz entre os nossos netos, que haja paz nas próximas gerações. Que Babilônia caia. Ó Deus, passa com o sangue de Jesus na porta do nosso lar. Assim como o prenúncio daquele sangue na porta da casa dos israelitas outrora, passa agora com o sangue puro de Jesus, o sangue santo e poderoso de Jesus, e blinda a nossa casa para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, faz de nós exemplos, que o passar dos anos não faça da gente pessoa rancorosa, ranzinza, mas que o tempo faça de nós gente quebrantada e humilde. Nos dá humildade, Jesus, nos dá humildade. A tua palavra diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas o Senhor dá graça ao humilde. Faz-nos gente humilde, Jesus. Nessa manhã, Pai, visita-nos com poder e com graça. Não porque sejas um visitante no meio de nós, pelo contrário, Tu és o dono deste culto, mas porque sabemos que o Senhor pode se derramar de forma especial. Faz esse especial conosco hoje. Aquece o coração desse pai, aquece o coração dessa mãe, e cumpra, ó Deus, nessas vidas uma palavra de regresso. Eu não sei onde esse menino ou essa menina está agora, mas onde estiverem, ó Espírito Santo, vai lá nesse momento agora, 10h27, vai lá, Senhor, vai lá e abraça, vai lá e aquece aquele coração, vai lá e dá um mapa de volta para a tua presença, vai lá e busca no colo, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti. E que agora na ceia do Senhor seja a ceia da esperança de que os filhos hão de voltar para casa, e aqueles que em casa estão não se perderão, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa De Volta às Escrituras, um programa que nos leva a refletir sobre as palavras de Deus, nos conectando com os ensinamentos que são a base da nossa fé. Ouça esse e outros programas nas nossas plataformas digitais, Rede 316, ou acesse nosso site www.rede316.com.br.